Nas cidades asiáticas, a convivência entre seres humanos e animais selvagens tem raízes profundas na cultura e na história. Em muitos lugares, macacos circulam livremente em templos e mercados, tornando-se parte integrante do cotidiano. Esses animais, muitas vezes reverenciados como símbolos sagrados, coexistiram com as pessoas de maneira única, criando um equilíbrio entre a vida selvagem e o ambiente urbano. Este roteiro explora como essa interação se desenvolveu ao longo dos séculos e como os macacos se adaptaram às áreas urbanas, especialmente em mercados movimentados e templos antigos. Nos templos asiáticos, os macacos ganharam um status especial. Muitos povos da Ásia, especialmente na Índia e na Tailândia, consideraram esses primatas como representantes de divindades. Em templos dedicados ao deus macaco Hanuman, por exemplo, os macacos caminham livremente entre os devotos, sendo alimentados e respeitados por seus laços simbólicos com o sagrado. Em muitos templos, os macacos desempenharam o papel de guardiões simbólicos, protegendo os santuários e interagindo com os visitantes. Esses primatas adaptaram-se ao ambiente dos templos, onde encontraram comida oferecida pelos fiéis e um habitat protegido, longe de predadores. Sua presença tornou-se parte essencial da experiência religiosa. Nos mercados asiáticos, especialmente em áreas como o sul da Índia e a Tailândia, os macacos aprenderam a viver lado a lado com vendedores e clientes. Eles forjaram sua sobrevivência ao aproveitar o alimento disponível nos mercados, muitas vezes pegando frutas, vegetais e outros alimentos que ficaram ao alcance. A convivência entre comerciantes e primatas tornou-se um espetáculo diário. Os macacos desenvolveram uma habilidade impressionante de se adaptar ao ambiente urbano. Eles aprenderam a navegar por ruas movimentadas, escalar edifícios e acessar áreas normalmente reservadas para humanos. Essa adaptação demonstra a inteligência e a resiliência dos primatas, que encontraram maneiras de sobreviver em ambientes desafiadores. A crescente urbanização nas cidades asiáticas forçou muitos animais selvagens a migrar para os centros urbanos. Os macacos, em particular, aproveitaram as oportunidades oferecidas por esses novos ambientes, onde encontram comida e abrigo com mais facilidade do que nas florestas cada vez mais reduzidas. Entretanto, essa proximidade também gerou tensões e conflitos. Apesar da coexistência pacífica em muitos locais, os macacos também entraram em conflito com comerciantes e moradores urbanos. Ao invadirem barracas de mercado em busca de alimentos, os macacos frequentemente causaram danos a produtos e instalações. Em algumas áreas, os comerciantes precisaram tomar medidas para proteger seus estoques, sem prejudicar os animais. Nos templos, os macacos muitas vezes dependem das oferendas dos fiéis para sua alimentação. Frutas, grãos e outros alimentos são deixados intencionalmente para os animais, como parte de rituais religiosos. Essa prática criou uma relação simbiótica entre os macacos e as comunidades locais, onde o respeito pelos animais faz parte das crenças culturais e espirituais. Em cidades como Lopburi, na Tailândia, os macacos se tornaram uma atração turística importante. Os visitantes vêm de todo o mundo para observar esses primatas em seu ambiente urbano, especialmente em áreas de templos antigos. A presença dos macacos também movimenta a economia local, com comerciantes e guias turísticos aproveitando o fascínio que esses animais exercem sobre os turistas. As interações entre humanos e macacos nos templos e mercados asiáticos frequentemente resultam em cenas curiosas e, às vezes, engraçadas. Os macacos são conhecidos por sua ousadia ao roubar objetos dos visitantes, desde alimentos até óculos e câmeras. Esses comportamentos, embora às vezes problemáticos, também fazem parte do charme que atrai visitantes. Apesar de sua popularidade, a proximidade dos macacos com humanos em ambientes urbanos também levantou preocupações de saúde pública. Os macacos podem transmitir doenças, e sua presença em áreas densamente povoadas criou desafios para as autoridades.
Medidas foram tomadas em algumas áreas para garantir que os macacos recebam cuidados veterinários adequados, ao mesmo tempo que se preserva a relação harmoniosa com a população. Os templos se tornaram um refúgio para macacos que perderam seus habitats naturais devido à urbanização e ao desmatamento. Esses locais oferecem segurança e alimento em um ambiente onde os macacos não são vistos como pragas, mas como parte da cultura e da tradição local. Essa dinâmica permitiu que os macacos sobrevivessem em áreas urbanizadas. A presença dos macacos nos templos asiáticos está profundamente ligada à espiritualidade. Na mitologia hindu, por exemplo, Hanuman, o deus macaco, é um símbolo de devoção e força. Os macacos que habitam os templos são considerados representantes de Hanuman, sendo tratados com respeito e reverência pelos devotos que os alimentam e cuidam deles. Os macacos que vivem em templos e mercados formaram sociedades complexas, onde a hierarquia e a organização social desempenham um papel importante. Grupos de macacos possuem líderes que controlam o acesso a recursos como alimento e áreas de descanso. Essa dinâmica social é observada tanto em ambientes naturais quanto nas áreas urbanas onde eles se estabeleceram. Governos e organizações têm trabalhado para proteger os macacos que vivem em templos e mercados, reconhecendo seu valor cultural e ecológico. Em muitos lugares, leis de proteção aos animais foram implementadas para evitar maus tratos e garantir que a convivência entre humanos e macacos ocorra de maneira respeitosa e sustentável. O turismo desempenhou um papel importante na preservação das populações de macacos em templos e mercados. No entanto, o contato frequente com turistas também tem levado a problemas, como o condicionamento dos macacos à presença humana e a dependência de alimentos oferecidos pelos visitantes. A conscientização sobre a interação responsável com os macacos é essencial para garantir sua saúde e bem-estar. À medida que as cidades asiáticas continuam a se expandir, o futuro dos macacos em áreas urbanas depende da implementação de políticas que garantam a preservação de seus habitats e a convivência harmoniosa com os seres humanos. Projetos de reflorestamento e iniciativas de proteção aos macacos em áreas culturais são passos importantes para garantir que esses animais continuem a prosperar. Em algumas áreas, programas de conservação têm como objetivo reintegrar macacos a seus habitats naturais ou a áreas protegidas, longe das cidades. Esses programas são fundamentais para reduzir a pressão sobre as populações urbanas e garantir que os macacos tenham acesso a recursos adequados em ambientes mais adequados para sua sobrevivência. A conscientização pública sobre a importância dos macacos nos templos e mercados é crucial para garantir sua preservação. Campanhas educacionais que promovem o respeito pelos macacos e incentivam práticas responsáveis de interação têm ajudado a manter a relação simbiótica entre os humanos e esses animais nas cidades asiáticas. Os macacos que habitam templos e mercados nas cidades asiáticas representam um exemplo fascinante de como a vida selvagem pode se adaptar ao ambiente urbano. Sua presença, marcada por interações complexas com seres humanos, trouxe tanto benefícios culturais quanto desafios. Ao compreender e valorizar essa relação, podemos garantir que esses primatas continuem a desempenhar um papel importante na paisagem cultural e urbana da Ásia. Até a próxima!